Olá, é muito bom ter você aqui conosco nesse momento em que podemos abrir a Bíblia, estudá-la e aprender como ela se aplica em nossas vidas. Aqui estamos no último domingo de 2020, é até difícil de acreditar que já estamos vivendo a última semana desse ano, que foi um ano completamente atípico. Eu acho que talvez só se você tenha vivido em uma época ou em um local onde tenha acontecido alguma guerra, você tenha experimentado algo parecido com o que a gente viveu esse ano, né? A gente teve restrições de locomoção, pessoas doentes, mortes, a economia empacada, brigas, discussões, psicológico sendo testado a todo momento. Foi pressão, foi pura pressão. 2020 foi um ano tempestuoso para muitas pessoas. E pensando nisso tudo, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o que esses momentos de caos representam em nossas vidas, né? E como Deus está agindo nesses momentos e o que podemos fazer para seguir em frente com paz e confiança no coração. Mas antes de começar, eu gostaria que você orasse comigo. Então vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse dia de vida que o Senhor nos dá. A gente te agradece porque podemos ter a Bíblia aqui para ler. A gente te pede que o Senhor abençoe esses nossos próximos minutos, para que o Senhor nos faça compreender a sua palavra. Também a gente te agradece porque o Senhor está no controle de tudo, pelo seu poder, pelo poder que Jesus tem, pelo poder que a sua palavra tem de transformar as coisas. E nos ajude a sempre confiarmos em Ti, a confiarmos que o Senhor tem o melhor para nós e está cuidando de nós. Muito obrigado por tudo e é no nome do Senhor, seu Filho Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, nossa vida é repleta de caos e tumulto, né? De situações que eu e você não conseguimos controlar. A gente não pode controlar o clima, a gente não pode controlar o que as outras pessoas fazem, nem mesmo aquelas pessoas próximas a nós. A gente muitas vezes não consegue controlar nem mesmo a nós mesmos, não é verdade? A gente faz exercícios, busca controlar a nossa alimentação, mas aí continua engordando. Ou até mesmo a gente fica doente, mesmo mantendo hábitos saudáveis, né? Tem coisas que nem mesmo a gente pode controlar nas nossas vidas. Como base para essa mensagem de hoje, eu quero ler com vocês um trecho da Bíblia que também mostra um momento de caos, uma situação perigosa que os discípulos de Jesus e o próprio Jesus viveram. É a passagem que está em Marcos 4, dos versículos 35 até o 41. Eu já vou pegar minha Bíblia aqui. Marcos 4, 35 até o 41. É uma passagem muito famosa, mas é sempre bom a gente revisitar, né? E relembrar algumas lições. Então, leia comigo, por favor. Marcos 4, 35 até 41 diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estavam com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se você ler alguns versículos antes do que esse que a gente acabou de ler, você vai ver que Jesus estava curando e ensinando. E ao fim do dia, provavelmente, ele estava cansado, né? E precisava descansar. Então ele falou para os seus discípulos: Vamos para o outro lado.
vamos para o outro lado deste mar. Eles estavam ali na região do Mar da Galileia, né? Que na verdade não é um mar, é um lago gigante, mas ele é famoso, você conhece o nome daquele local, né? O Mar da Galileia. E até hoje, as condições climáticas ali mudam repentinamente, né? Por conta do relevo ao redor e também por causa das correntes de ar que por ali passam. Então Jesus disse para os discípulos para eles irem para o outro lado do mar, e de repente o vendaval se formou e as ondas começaram a cobrir com água o barco em que eles estavam. Os discípulos começaram a ficar com medo e aquele momento que estava sendo um momento de paz veio se tornar quase que uma viagem em direção à morte. O que eu quero lembrar vocês também é sobre o passado desses discípulos que estavam com Jesus. Muitos deles eram pescadores profissionais, experientes na pesca. Portanto, eles conheciam os mares, né? Sabiam navegar. O que acontece é que talvez essa tenha sido a pior tempestade que eles tenham enfrentado na vida deles. E por isso eles ficaram do jeito que ficaram. E Jesus? O que Jesus estava fazendo? Onde ele estava? Jesus estava na parte de trás do barco, tirando uma soneca. Novamente, como a Bíblia não diz, né? E eu não posso te dizer com toda certeza como é que Jesus estava conseguindo dormir no meio de um caos daquele. Mas nós sabemos que ele tinha tido um dia longo, fazendo muitos milagres, ensinando as pessoas, e portanto deveria estar muito, mas muito cansado mesmo, né? Mas também pode ser que Jesus estava conseguindo dormir porque ele confiava tanto em seu Pai Celestial que ele sabia que ele chegaria ao outro lado do mar, não importa o que acontecesse. Então, assim, não importa a razão, o fato é que Jesus estava conseguindo dormir em paz e os seus discípulos estavam acordados morrendo de medo. Sabendo que Jesus estava no barco com eles, os discípulos resolveram ir acordar Jesus. Só que veja a forma como eles acordaram Jesus, né? Como eles fizeram isso. Eles chegaram meio que já acusando Jesus, quando eles dizem, né? Não te importas que morramos? Foi mais ou menos assim, em outras palavras, né? Você não está nem aí pra gente? Como é que você abandona os seus amigos nessa hora? Você só pensa em você mesmo? Fica aí dormindo? Né? Mesmo sabendo que o mestre deles estava no barco com eles, eles estavam tomados pelo medo de morrerem afogados. Então Jesus acorda, repreende os ventos se acalmam e as águas também se acalmam. Eu não sei se você já esteve próximo a um lago, a um rio ou ao mar, né, com uma tempestade. Mas geralmente o que ocorre é que mesmo os ventos parando, as águas ainda ficam revoltas, né? Demora um tempo para parar com as ondas todas. Mas aqui, nessa passagem, só para você sentir o tamanho do poder de Jesus, tudo foi instantâneo. Parou os ventos e pararam as águas. Tudo se acalmou. Simplesmente pelo poder da palavra de Deus, dita pela boca de seu filho Jesus. E aí Jesus pergunta para os discípulos, né? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Onde estava a fé dos discípulos? E é a partir desse questionamento que Jesus faz aos seus discípulos que eu gostaria que você, eu, todos nós, pensássemos algumas coisas sobre como foi esse ano de 2020. E se você se sentir movido por essa pergunta de Jesus, comece a mudar algumas coisas para 2021. Se você está vendo esse vídeo, né, algum tempo depois de que ele foi gravado, eu te digo que agora também é a hora de você mudar a sua vida. Caso você esteja se sentindo com medo, sem esperança e sem fé. Portanto,
eu gostaria de destacar com vocês 2 pontos sobre essa passagem aqui de Marcos 4, do 35 até o 41. O primeiro ponto é: tempestades, problemas na nossa vida, não vão impedir os planos de Deus. Nessa situação em particular aqui da passagem que a gente leu, né, os discípulos não sabiam se iriam chegar ao outro lado do mar. Jesus sabia, né? Os discípulos não. Mas parece que eles esqueceram uma parte da história, os discípulos. Se você olhar aqui no primeiro versículo, ao versículo 35, olha só o que Jesus fala. Jesus fala assim: vamos para o outro lado. Isso já não seria suficiente? Jesus está dizendo, vamos. Se ele é quem está dizendo, não seria automático entender que esse objetivo seria cumprido? Eu não tenho certeza do que estava passando na cabeça de Jesus quando ele disse isso. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para uma coisa que aconteceu depois disso tudo, dessa passagem que a gente leu. Se a gente continuar lendo, no capítulo 5, os versículos 1 e 2, a gente vai ver que eles desembarcaram na região dos Gerazenos, ou dos Gadarenos, né? E aí um homem endemoniado veio ao encontro de Jesus. Jesus sabia que quando ele desembarcasse, ele travaria essa guerra no mundo espiritual com os demônios. Não sei se você lembra também, se você quiser continuar lendo, esse homem estava possuído por muitos demônios. Eles até falam, né? Jesus pergunta qual é o seu nome, eles falam legião. São muitos demônios. Então, Jesus teria que curar e expelir demônios. Esse era o plano de Deus naquele momento, libertar o espírito daquele homem que estava possuído. A tempestade toda foi apenas um detalhe naquele dia, né? Foi uma coisinha pequena. Então, nós precisamos entender que Jesus toma conta de nós em nossas tempestades, nas tempestades da vida. Ele cuida de seu povo. Portanto, aquela tempestade talvez tenha sido algo secundário na vida de Jesus, porque o que realmente importava ainda estava por vir. Ele estava prestes a ter uma batalha com o diabo e seus demônios. Ele estava prestes a ter que libertar um homem. Sabe, todos nós já enfrentamos tempestades nessa vida. Ou estamos enfrentando, ou iremos enfrentar. Pode ser com o nosso trabalho, com as nossas finanças, com a nossa família, com a nossa saúde, com a saúde daqueles que amamos. Por mais difícil que tudo isso seja, nada do que enfrentamos irá impedir os planos de Deus para nossas vidas e para a vida daqueles que nos cercam. E não vai impedir o plano de Deus de salvar almas. E tudo isso deve soar, né, aqui para a gente, como algo reconfortante, porque se Deus nos ama, isso significa que o resultado final será um gesto de amor dele para conosco. As dificuldades vão vir, mas tudo isso é secundário. Nosso foco deve estar no plano que ele tem para nós, nas bênçãos que ele nos dá diariamente e na forma que ele nos permite ser bons embaixadores dele nesse mundo, né? Para anunciar as boas novas do reino de Deus. O segundo ponto que eu quero destacar com vocês é que Deus liberta. Novamente, não é sobre a tempestade que estava acontecendo, mas é sobre a falta de fé daqueles discípulos, a falta de confiança deles. Eles estavam com o Filho de Deus no barco com eles, o todo Criador do universo, e a única coisa que eles conseguiram falar foi: Mestre, não te importa que morramos? Isso foi a única coisa que eles conseguiram falar. Sabe, eles poderiam ter dito: Jesus, nós temos um problema aqui. Nós vimos seu poder, os milagres que você faz, seus ensinamentos. Será que você poderia nos ajudar? Mas ao contrário, o que eles fizeram? Tomaram uma atitude desesperada. Sabe?
quando eu olho para essa passagem, eu penso, parece que tem um sinal de falta de fé nesses homens. Mas aí quando eu penso na minha própria vida, na falta de fé que eu tenho algumas vezes, quando eu enfrento as tempestades, coisas que eu não entendo ou que eu não estou preparado para enfrentar, quantas vezes nós nos vemos no meio de um caos, né? As coisas se tornam uma bola de neve e daí você se pergunta, Deus, por que você está deixando isso acontecer comigo? Deus, você se importa com o que está acontecendo comigo? Me parece que o ponto-chave disso tudo é justamente onde está o seu foco, onde você está concentrando as suas atenções. Você está concentrando as atenções na tempestade em si, nos problemas, ou em Deus e no Salvador Jesus, que tem poder sobre as tempestades para pará-las assim, né, num instante. Só faltou o barulho aqui para você. Então perceba, quando a gente foca na tempestade, o que acontece é que sempre teremos medo. Quando a gente gasta mais tempo pensando em nossas situações, em nossas provações, em nossa saúde, em nossas finanças, nas pessoas da nossa família, quando focamos nisso, nós sempre teremos medo, porque a gente se vê impotente de controlar tudo isso. Foi o que eu falei um pouquinho antes, né? Tem coisas que a gente não consegue controlar, nem mesmo nas nossas próprias vidas. Agora, quando a gente foca e a gente tem fé em Deus, que é todo-poderoso, aí os problemas se tornam pequenos. Não se tornam inofensivos ou sem consequências para as nossas vidas, né? Mas a gente sabe que como Deus está no controle, o resultado de toda essa tempestade será para nós termos nossa fé fortalecida e para Jesus ser cada vez mais engrandecido. Tem um outro exemplo bíblico que eu queria lembrar com vocês, uma passagem bem famosa também, que é quando Jesus caminha sobre as águas, né? Mas, além de Jesus, tem um outro personagem em destaque nessa passagem, que é Pedro, o apóstolo Pedro, né? E eu gostaria que você pensasse por um instante em Pedro. Jesus está caminhando sobre as águas. Só se você quiser ler essa passagem, né? Essa passagem está em Mateus 14, a partir do versículo 22. Jesus está caminhando sobre as águas e ele chama Pedro para andar sobre as águas também. Quando Pedro sai do barco, ele consegue caminhar sobre as águas, porque ele estava focado naquilo que Jesus estava falando. Mas quando ele se distrai, o foco dele muda, e se desvia para o vento forte que estava soprando, a fé de Pedro e a confiança vão embora. E no lugar entra o medo. Sai a fé e a confiança, entra o medo e Pedro começa a afundar nas águas. Ele para de caminhar sobre as águas. Fé sincera em Deus é sinônimo de confiar mais em Deus do que em nossas próprias habilidades ou em nós mesmos, para lidar com aquilo que se apresenta na nossa frente. Então lembre-se, não importa quão grande ou poderosa seja a tempestade que você esteja enfrentando, Deus liberta. Deus liberta o seu povo. Portanto, precisamos acreditar e continuar acreditando nele dia após dia. Durante esse ano que passou, muitos de nós enfrentamos problemas, né? Ou ainda estamos enfrentando, como já disse. Nós não pedimos por isso, nós não queríamos isso, mas nós precisamos nos esforçar para lembrar que seja lá qual forem os problemas, seja lá quando eles venham, eles não vão impedir os planos de Deus e Deus vai nos proteger se permanecermos firmes e fortes com Ele. Mas eu quero reforçar mais um ponto aqui com vocês. Talvez nós sofreremos com as consequências dessas tempestades, talvez a gente perca o nosso emprego,
talvez nosso negócio próprio venha a fechar, talvez a gente não tenha dinheiro para pagar o aluguel, para comprar alimento em casa, para pagar as contas, uma pessoa muito querida fique sofrendo por conta de uma doença e até venha a falecer, uma pessoa, né, ou até nós mesmos, a gente sofra com a nossa saúde, pode ser que os nossos amigos já não pareçam ser mais tão amigos, pode ser que uma pessoa querida venha nos trair, um vendaval possa passar e destruir toda a nossa casa, enfim, a gente pode sofrer com tudo, mas Deus estará andando junto conosco em cada momento dessa tempestade. E se confiarmos nele, se esperarmos nele, ele nos proporcionará paz e grande esperança. Não importa o que seja, e um dia ele vai nos dar o descanso eterno ao seu lado. Sabe? O quanto mais você e eu buscarmos por aquele que tem poder sobre as águas e os ventos, que tem poder sobre tudo, mais em paz estaremos nessa vida. Então agora que estamos fechando esse ano de 2020 e muitos já estão olhando para frente, né, para o ano de 2021, tente manter seu foco, sua mente em pelo menos duas coisas básicas. Procure por aquele que está no controle, que é Deus. Para isso, leia mais esse livrinho aqui, ó, Bíblia, estude mais a Bíblia, para ganhar mais conhecimento, para saber quem Deus é, quem Jesus é, o que Deus espera das nossas vidas, para você se tornar mais íntimo, mais chegado com o nosso Criador. Eu já te adianto que quanto mais a gente estuda sobre Deus, mais a gente vê o quanto Ele nos ama. Talvez isso te ajude a desenvolver um forte desejo de continuar a buscá-lo, né? Lembre-se também de conversar com Deus, né? Ou seja, lembre-se de fazer suas orações. Conte para Deus suas angústias, suas alegrias, deixe Ele saber que você precisa dele para viver e mesmo que Ele não te dê o que você espera, lembre-se que o plano dele para a sua vida é um plano de amor e Ele está te libertando de um mal maior do que você imagina. E em segundo lugar, dedique-se para Deus todos os dias. Não se dedique como você se dedicaria para o seu trabalho, por exemplo, ou então para a sua escola, para a sua faculdade, ou qualquer coisa do tipo. Não faça isso pensando em receber uma recompensa, como você recebe o seu salário, ou então como são suas notas na prova, etc. Né? Dedique-se a Deus por conta do que Ele já te deu, pelo que Ele já fez por você, porque você o ama, porque você quer agradá-lo, agradecê-lo e também quer que os outros conheçam a Ele para ter acesso a todo esse amor. Lembre-se disso e tenha um feliz ano novo com Deus, Jesus e o Espírito Santo presentes em sua vida. Tchau, tchau.